A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série de lives aqui neste canal. Eu quero cumprimentar você, dizendo que você é muito bem-vindo em mais uma lição dessa nossa jornada, estudando a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa última aula. Hoje nós estamos num lugar diferente, nós estamos aqui participando de um evento em São Paulo, e eu parei aqui no hotel para poder gravar, né, e transmitir essa aula para os meus queridos irmãos que nos acompanham aqui neste canal. Para mim é um motivo de muita alegria saber que vocês estão aproveitando o material, e eu quero muito lembrá-los que esses slides, os slides que eu uso aqui na aula, eles estão disponíveis para você baixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Então você pode baixar, utilizar na sua aula, utilizar aqui acompanhando comigo nessa lição. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Não quero me demorar, quero começar já o nosso estudo de hoje, falando para você que nós vamos falar sobre o principal ferramental do crescimento da igreja. Uma igreja bíblica, sólida, fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo, ela é uma igreja que se apega e se aprofunda à pregação da palavra. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha esse profundo apego, irmãos, à pregação. E a pregação não era só um meio de ensino, mas também um meio de crescimento. O principal instrumento de transformação e expansão do evangelho era a pregação da palavra. Então, a igreja de Jerusalém, o instrumento de estudo dessa nossa série de lições, era uma igreja que falava, ensinava e vivia a palavra com convicção e constância. Então, a palavra de Deus estava no seu pensamento, estava nos seus lábios e estava nas suas ações. Porque a palavra de Deus, a pregação do evangelho, irmãos, ela está em nós, não apenas em nossos lábios, principalmente em nossos lábios, comunicando, mas também em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Então, a lição de número 3 vai falar um pouco sobre isso. A lição de número 3 tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. O textuário nos diz, e quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Está lá em Atos 3,12, e a verdade prática que tende a aplicar o texto áureo diz a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho do Espírito, aliás, o testemunho de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, queridos, toda pregação bíblica verdadeira, ela é cristocêntrica. Irmão Felipe, como é uma pregação cristocêntrica? Ela não se trata apenas de citar o nome de Jesus de forma ocasional. Né? Tem gente que mistura um monte de coisa, vai para o altar da igreja e fala 3, 4 coisas a respeito de si mesmo, 10 coisas sobre as outras pessoas, desabafa e no final bota, não, mas Jesus sabe. Queridos, isso não é uma pregação. A pregação cristocêntrica, Cristo é o centro dela. Fora disso, são apenas discursos que podem até comover, boas histórias comovem, né? Tem gente que se especializou nisso, de contar boas histórias no altar, mas a verdadeira pregação não. Ela tem poder para salvar. E se ela não é cristocêntrica, ela pode até comover, mas com certeza não salva. Então, é por isso que a palavra-chave da lição de hoje é pregação. E a cena, né, que nós precisamos nos ater no dia de hoje, nessa aula específica, é a cena onde Pedro está subindo na hora nona para adorar no templo. E quando ele passa por um coxo, esse coxo lhe pede esmola, e ele diz, olha, não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, logo depois disso, né, essa atitude de Pedro causou um verdadeiro alvoroço no templo. E isso traz para nós um potencial, um modelo de pregação tremenda. E aí eu pergunto à turma, o que essa pregação nos ensina? O que essa pregação de Pedro traz para nós como ponto de partida nessa lição de hoje? Esse momento é marcante, irmãos, porque Pedro reconhece o impacto do milagre, mas rapidamente ele corrige o foco da multidão. A multidão olha para ele, a multidão olha para suas atitudes, a multidão atrela a ele o milagre. Mas ele diz: não fomos nós, foi Jesus. E isso é pregar com poder. Pregar com poder é pregar fluindo no Espírito, mas apontando para Cristo. Então nós temos que entender que quando a pregação ela é uma pregação sem Cristo, ela vira motivação vazia, que não transforma de forma genuína. Pode até entreter, eu me lembro até de uma história engraçada de uma moça que era casada com um rapaz, na verdade, creio que ainda seja, né? E ela era crente e ele não.
E ela diz assim: meu marido sempre vai para o culto e ele toda a vida sai falando que, eu gostei muito da palestra. Ele chamava a pregação de palestra, né? Obviamente, muito provavelmente, ele ainda estava olhando para aquilo como um momento como é que nós podemos colocar? De inspiração, né? Como qualquer outro seminário, fala. Mas, na verdade, não, porque uma pregação sem Cristo, ela forma seguidores de ideias, mas não discípulos de Jesus. E o que nós queremos é que a pregação, ela aponte para Cristo, e uma vez que você olhe para ele, você se torne um seguidor. E nós aprendemos que um seguidor é convertido em um discípulo, e um discípulo é categorizado por a habilidade de conseguir imitar o seu mestre. Então, a pregação sem Cristo, ela inflama o ego do pregador, mas não quebra o coração do ouvinte. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito impactante, ele fala: eu posso falar ao seu intelecto, mas só o Espírito fala ao coração. Então, uma pregação com Cristo, ela não é centrada em histórias humanas, mas na obra da redenção. Aquele velho hino, né, da harpa cristã: tema para o bom pregador a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. Então, ela aponta sempre para o sacrifício, a ressurreição e o senhorio de Cristo. Cristo quer ser Senhor das nossas vidas. E o que significa ser Senhor das nossas vidas? Ele quer mandar. Cristo quer mandar em nós, irmãos. Isso é um motivo de alegria, porque nós, por nós mesmos, temos o poder destrutivo em nós. Mas Cristo entra para trazer paz para nosso viver, para nos libertar de todo pecado e nos habilitar em santidade para ir morar com Ele na eternidade. Então, move o pecador ao arrependimento e o crente à santidade. Nós vamos aprender muito a respeito disso. Ou seja, pregar com poder é tirar os olhos das pessoas e colocar os olhos firmemente em Jesus. E aí eu lanço aqui uma provocação para a turma. Como saber se estamos com os olhos em Jesus? Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos no trabalho, né, no ativismo religioso, com os olhos em tantas coisas, irmãos, e nós, às vezes de forma até mesmo inocente, a gente acaba tirando os olhos dele. Então vamos corrigir aqui, porque há uma diferença muito grande entre ter os olhos nos homens e ter os olhos em Jesus. Quando nós estamos com os olhos no homem, muito provavelmente a gente está esperando a solução deles, dos homens. Aquele pastor que a gente gosta, aquela pessoa que a gente ama, que eu tenho certeza que tem influência, boa influência sobre nós, mas a nossa expectativa não pode estar nessas pessoas, irmãos. É superestimar seus dons e talentos. É criar ídolos disfarçados de líderes. É se frustrar quando eles falham. Irmãos, nós estamos vendo tantas coisas no nosso meio, causando frustração no coração do povo. Isso é bíblico. A palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, muitos homens, quando eles caem, cai um rebanho inteiro, quando estão com os olhos nos homens. Então, é desviar o olhar de Cristo para a criação, tirar os olhos do Criador e olhar para a criatura. Então, nós precisamos corrigir isso. Quando nós olhamos para Jesus, e para a gente saber se estamos olhando firmemente para Jesus, a gente permanece firme, mesmo quando tudo falha. Nós vivemos para agradar a Deus e não aos outros. Nós descansamos na graça e não na comparação, irmãos. E nós andamos por fé e não por vista, somos livres da aprovação humana e mantemos o foco na eternidade. Nós amamos a vida que nós temos. Irmãos, eu amo viver. Mas nós temos que entender, como o apóstolo Paulo vai dizer, que os nossos olhos precisam estar na eternidade, naquilo que está no porvir. Glória a Jesus por isso. Ou seja, milagres podem até vir pelas mãos dos homens. E virão. Por que virão, irmão Felipe? Porque homens são instrumentos, são vasos. Mas o poder vem do Senhor. É nele que os nossos olhos devem estar. É olhando para Cristo que nós temos que permanecer. Então, fixar os olhos nos homens gera confusão, irmãos. Com toda certeza. Mas fixar os olhos em Jesus gera salvação. Pronto, irmão Felipe, não vou olhar para mais ninguém. Que é isso, irmão? Você tem que olhar para bons exemplos, encontrar pessoas que você possa se inspirar, escolher pessoas como seus mentores espirituais, porque não, Paulo vai dizer: irmãos, olha isso para mim, imitai as minhas obras. Oh, glória a Jesus. Mas nós temos que saber para onde e para quem nós olhamos. Então é preciso, irmãos, corrigir o foco. E como é que nós corrigimos o foco, irmão Felipe? Nós corrigimos o foco quando nós olhamos para Jesus, reconhecendo para onde nós estamos olhando. Então perceba, irmãos, você está admirando pessoas ou servindo a pessoas. Você está lendo e buscando a Cristo na palavra. Ele é o centro da sua vida. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, irmãos. É preciso uma vida de oração. Então não transforme pessoas em ídolos, mas admire essas pessoas como instrumentos de Deus na sua vida.
E confie em Jesus, mesmo quando não vi milagres nas mãos humanas. E na verdade, irmãos, a grande verdade é que todas as vezes que você ouvir a expressão não tem mais jeito, e eu estou falando isso aqui e com todo respeito e com todo cuidado, né? Que muitas das vezes nós falamos de milagre, mas ninguém quer depender de um milagre. Você já pensou, já parou para pensar sobre isso? Ninguém quer depender de milagre. E por que não? Porque pode ser que não venha. Então a gente fala de milagre no sentimento de que. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós ouvimos do homem não tem mais jeito, nós poderíamos nos alegrar. Porque se não tem mais jeito para o homem, sempre haverá jeito para Deus. E aí, uma vez eu ouvi de um colega que ele falou o seguinte: Felipe, para nós tudo tem o jeito fácil e o jeito difícil. Para nós, humanos. Mas para Deus todo jeito é fácil. Porque não há nada impossível para ele. Então, mude o foco todos os dias, olhando menos para os homens e mais para Jesus, a fonte de todo o poder. Então, a introdução da nossa lição, e agora sim nós começamos o estudo, essa foi uma breve introdução. Essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Cristo no centro de tudo o que ensina, irmãos. É por meio da pregação da palavra que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ah, as pessoas falam, né? Ah, igreja isso, igreja aquilo. Irmão, você já foi numa igreja precisando de resposta e encontrou lá refúgio, alívio. Oh, meus irmãos, quantas vezes. Eu já vi várias dessas. Então, ela anuncia que há um futuro e refrigério na renovação da presença do Senhor. Então, se a mensagem não revela o amor, o sacrifício, a ressurreição de Jesus, ela perdeu o seu valor e, consequentemente, o seu propósito. Então, nós vamos começar a aprender um pouco e pensar a respeito disso como a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. Acompanhe na sua lição, na revista, ou baixe os slides na descrição deste comentário. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, do 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem dos apóstolos é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Irmão Felipe, em qual Escritura é baseada a pregação de Pedro? A Escritura que já estava posta, revelada, é o Velho Testamento. Então, Pedro nos usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, Gênesis, irmãos, e tantos outros profetas. Aqui tem uma porção de referência para você tomar nota. Então, a pregação de Pedro, ela começa com poder. Aquele homem, ele é curado. O poder atrai a atenção das pessoas para aquele momento. Mas é a Escritura, a palavra que vai convencer. Já pensou sobre isso, irmão? Que o milagre ele é um excelente serviço de, entre aspas, marketing, né? Todo mundo vai olhar, todo mundo vai se interessar, mas milagre não salva ninguém, o que salva é a palavra. Então, Pedro tinha poder nas suas palavras, mas elas eram totalmente bíblicas, fundamentadas nas Escrituras, cheias de verdade e autoridade divina. Por isso, querido, não é só o milagre que impressionava, mas a mensagem que transformava vidas para todo sempre. Glória a Deus por isso. Então, Pedro utiliza diversos textos bíblicos, como eu falei. Deuteronômio, né? Perdão, queridos. Mostrando a profecia de um profeta que Deus levantaria. Gênesis, né? A promessa feita a Abraão. Salmos, que aponta para o sofrimento do Messias. Então, a igreja que prega as Escrituras é aquela que proclama um Deus vivo, que sempre atuou na história, que cumpre suas promessas e revela a si mesmo por meio das Escrituras, apontando para Cristo como centro da nossa revelação. Então, nós temos que entender isso. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia, queridos. Ele é e sempre será a compreensão dos apóstolos a respeito disso. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Isso aqui é fantástico. Quando a gente olha para o profeta Isaías, 600 anos antes. Querido, você sabe quanto tempo é 600 anos? 600 anos antes, o profeta Isaías, Jesus maravilhoso, ele tem, irmãos, a revelação perfeita do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele descreve com precisão a crucificação. Ele descreve com precisão o Cordeiro de Deus. Então, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Tudo aquilo estava previsto,
predito, escrito pelos antigos profetas. Então Jesus era o centro da pregação, mas a sustentação era a palavra revelada até ali. Entendeu, né? Ah, eu sei pregar. Nunca li Bíblia. Irmãos, uma vez, Deus me tocou em colocar um vídeo na internet dando dicas de como ler a Bíblia em um ano. E foi muito legal a repercussão desse vídeo. Eu fiquei muito feliz. Muita gente mandou feedbacks. E aí, no direct do meu Instagram, perdão, um irmão me procurou e disse: irmão, eu fiquei tão tocado por esse seu vídeo. Querido, eu nunca li a Bíblia toda e eu me senti confrontado e agora vou entrar nesse propósito. E aí, irmãos, eu conheci o amado irmão porque ele era um evangelista, ele era um homem que pregava em muitos lugares, ele tinha um trabalho de pregação, mas nunca havia lido a Bíblia toda. Isso não desqualifica enquanto pregador, mas é um sinal preocupante. Na pregação apostólica, Jesus é sempre, ou sempre foi e é o foco principal. E o Messias é anunciado como cumprido. Por quê? Porque os profetas conheciam as Escrituras, irmãos. Aliás, perdão, os discípulos, Pedro e os seus companheiros, enxergavam as Escrituras, conheciam as Escrituras e, a partir delas, anunciavam a Cristo. Então, o Velho Testamento não é apenas um livro histórico de antigas histórias. Não, ele evangeliza, apontando constantemente para Jesus, porque ele sempre esteve lá. Por isso, a pregação da igreja primitiva era cristocêntrica, mas também profundamente enraizada na revelação anterior, mostrando que o evangelho não chegou de surpresa, mas é um cumprimento da história da salvação. Pena que eles não entenderam isso, né? Pena que muitos não estavam lendo as escrituras com o olhar da religiosidade e não do compromisso e da resposta para com Deus. Vamos continuar? O ponto 3 diz: as escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também uma mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige, vou repetir, exige uma mudança radical nos seus ouvintes. Irmãos, esse ponto é sensível porque nós estamos vendo muitos tipos de crentes nesse tempo. E eu não quero entrar nesse mérito, porque eu costumo dizer que o mais importante é a pessoa estar ligada a Cristo, estar congregando numa igreja, estar frequentando um espaço onde ela pode e deve ser transformada, porque a palavra será pregada. Então, mas nós temos que saber qual deve ser o resultado da pregação. Toda pregação precisa apontar para arrependimento, irmãos. Você tem que sair do culto, às vezes, assim, coçando a cabeça, assim: Jesus, eu preciso me converter. Eu faço isso, irmão. Eu estava num culto sábado, o pregador começou a ministrar a palavra, irmãos, no texto do profeta Isaías, e falava como o Senhor falava assim: Israel é como não me reconhece. Ele diz assim: um animal reconhece o seu dono, mas meus filhos não. Queridos, isso é muito forte. A verdadeira pregação não apenas proclama o evangelho, mas também confronta o problema do pecado, aponta para a ferida, não na intenção de ferir ainda mais, mas de oferecer cura, restauração. A palavra de Deus traz o conhecimento que precisamos de perdão e restauração. Porque no passado, irmãos, havia um endurecimento. Aquelas pessoas estavam ligadas à confiança da velha aliança nas obras. Não, eu tenho acesso a Deus porque eu sou filho de Abraão. Mas eles não entendiam que eles precisavam se arrepender. É por isso que a primeira pregação de João é: arrependei-vos e crede no evangelho, porque já está chegando o reino de Deus. Quando João é retirado, preso pelos romanos, Jesus começa o seu ministério público pregando um sermão. Qual é ele? O mesmo texto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento, irmãos, ele é o resultado da pregação. A pregação aponta para o arrependimento. Ela não só constrange, mas ela nos convida a experimentar algo novo. Então, sem arrependimento não há salvação. O coração endurecido é a maior barreira para o encontro com Deus. Irmãos, um coração petrificado, um coração que não consegue mais crer, um coração que não consegue mais... Oh, queridos, isso é tão difícil, é tão complicado, é tão triste. Mas nós vamos ver aqui que a igreja que prega no poder do Espírito Santo, ela é diferente. O Espírito capacita o mensageiro. Isso aqui é legal para quem acredita assim: não, Jesus não me chamou para pregação. Irmão, Jesus chamou a todos.
A grande comissão, ela é plural, direta e universal. Ide por todo mundo. Ele não disse quem, ele não disse que cor, qual grupo, que raça, não. Ele deu a ordenança a todos. Contem essas histórias. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Oh, meus irmãos, o Espírito nos capacita. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Estava ou não estava? Estava saindo aqui, irmãos, do dia de Pentecostes. Já pensou um negócio desse? Quando Pedro prega a mensagem registrada em Atos 3, isso fica evidente no uso do verbo grego atenezo, que significa fixar os olhos. Na passagem, o texto diz, e Pedro com João, fitando os olhos nele, olha isso, o estudioso Strong, explica que no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos e milagrosos. Preste atenção nisso aqui. Pedro manifestou por fora o que ele já estava cheio por dentro. Pedro só pôde dar porque ele já havia recebido. É o que ele diz. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho. O que é que ele tinha, irmãos? O que é que Pedro tinha? Pedro tinha poder, Pedro tinha convicção, Pedro estava cheio da autoridade do Espírito, Pedro teve a vida transformada, Pedro foi mudado, irmãos, ele estava transbordando. E esse é o segredo de ser cheio. Você é cheio para transbordar. Você é cheio para derramar algo sobre alguém. Não, sou cheio para falar em língua. Querido, não. Você é cheio para dizer algo para alguém. Para falar de respeito do poder. Então, o poder do Espírito Santo o revestiu e inflamava por dentro, como um fogo que irradia intensa luz. Esse fogo chamou a atenção do povo. Por quê? Porque, naturalmente, sempre olharemos para a luz, que brilha em meio às trevas. Porém, esse poder externo era apenas o reflexo do que acontecia no interior do apóstolo, uma vida cheia do Espírito, firme na verdade e na autoridade de Deus. Então, nós precisamos de poder. Eu coloquei bem grande aqui no slide. A igreja brasileira precisa de poder. Muito mais do que um bom serviço de marketing, muito mais do que um grande estacionamento, muito mais do que uma estrutura, como é que a gente chama? Excelente, um som bom, um baita painel de LED, tudo isso é maravilhoso, irmãos, isso é uma bênção. Mas do que nós mais precisamos é de poder. Não é qualquer poder, não é esse poder político, se os irmãos me permitem a crítica, de que a igreja tanto deseja nesses últimos dias. Não. É o poder que liberta, que confirma a palavra de Deus em nossas vidas. Sem esse poder, nossa pregação fica vazia. Nossa fé fica frágil. E, consequentemente, a nossa missão fica limitada. E aí, eu me lembrei de um texto, irmãos, de uma passagem de um livro que eu li, porque tarda o grande avivamento. Esse livro é muito antigo, é um livro poderoso, e tem uma frase lá que eu nunca me esqueci, que abre aspas, o mundo não está querendo mais definições do evangelho, e sim novas demonstrações do poder dele. Eita, irmão. Você entende a profundidade dessa frase? O evangelho as pessoas conhecem, irmãos. O IBGE traz para nós números alarmantes, uma nova categoria de crente no Brasil, crente não praticante, não sou evangélico. Qual a igreja? Não frequento nenhuma. As pessoas conhecem, irmãos, a palavra. Ela está na mídia, está na novela, irmãos. Então as pessoas sabem. Mas o que é que as pessoas precisam? Demonstrações do poder de Deus. E a demonstração do poder de Deus é vida transformada, são pessoas curadas, é casamento transformado. Queridos, é tremendo. O poder de Deus, ele é a pregação do evangelho. Paulo vai dizer isso. Então nós temos que entender que palavras podem gerar argumento, mas só o Espírito Santo pode convencer. Não sei se é Malaquias que diz ou Zacarias. Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O evangelho explicado alcança a mente, mas o evangelho demonstrado alcança o coração. Se a igreja não for cheia do Espírito, será apenas cheia de programas. Programação, irmãos. Terça-feira não sei o quê, quarta-feira não sei o quê, quinta-feira não sei de quê, e é festa não sei de onde. Você sabe, irmão, você sabe como é que é a igreja brasileira. Ela é uma igreja extremamente ativa. Glória a Jesus por isso. Mas a letra sem o Espírito é uma definição sem vida. Então nós temos que entender isso. E aí, já caminhando para o final, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, também fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreender. Irmãos, essa passagem é forte, você devia ler aí. Que ele olha para ele e diz, rapaz, para trás de mim. Então, retomando o episódio de Pedro,
isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder para a pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Irmãos, eu digo uma coisa para você. Um amigo meu, ele é um entusiasta da pregação, sabe? Só que ele diz assim, mas eu não sou um pregador assembleiano, que ele acha que um pregador assembleiano é gasguito, né? Faz aquela coisa toda e aquele mover todo. Não, eu sou um pregador mais lento e tal. E eu queria aprender essa pregação. Irmão, não tem isso. Cada pessoa tem um jeito de fazer. Mas o espírito que opera é o mesmo, irmão. O espírito que opera é o mesmo. Às vezes você ouve uma pregação que o irmão dá um grito, mas dentro de você, o evangelho, ele tá assim. Você está entendendo? Então nós temos que entender isso. Porque esse fixar aqui é encarar. Encaradas que manifestam o poder. Eles fixaram os olhos nele, no coxo. Então essa encarada, ela é negar a indiferença espiritual, irmãos. Oh, querido, isso é tão profundo, irmãos. Isso é tão maravilhoso de refletir a respeito disso. É como se eles olhassem para ele e não o ignorassem, irmãos. Olharam e viram a necessidade, olharam e viram a sua falta. Eles se importaram, queridos. Isso aqui é muito forte, irmãos. É se conectar com a dor alheia, com a miséria, com a opressão. E uma vez que você identifica isso, você não nega o que você pode entregar. E o que é que eu posso entregar, irmão Felipe? Liberar a palavra. Liberar uma resposta do céu. Então Jesus também encarava, queridos. Jesus encarava, viu? Encarou o cego, o leproso, o pecador, e todas as vezes que ele olhava, ele liberava graça, cura e libertação. Então o Espírito glorificará Jesus. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. E aí ele vai dizer: o mesmo Pedro que fixa o olhar não quer os olhares fixos nele. Isso aqui é maravilhoso. Pedro fixa o olhar naquele homem, libera sobre ele uma palavra de cura, gera aquele alvoroço. Mas quando o povo procura Pedro na intenção de até adorá-lo, nós vamos ver isso, Paulo e Silas, numa situação muito parecida como essa, que eles rasgam as suas vestes e dizem: irmãos, eu sou homem como vocês. Pedro vai fazer a mesma coisa. Por que vocês estão olhando para mim? Quem operou esse milagre não fui eu, não foi João. Foi o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo sabe de onde vem o poder e para onde deve ir a glória. Pedro foi um canal, meu querido, ele não era o foco. Pedro era a estrada, ele não era o veículo. Ele era o veículo, ele não era a mensagem. Vocês estão entendendo? Então, se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, não busca holofotes para si, você sabia disso? Quem somos nós para buscá-los? O texto vai dizer que o Espírito Santo é tão puro em sua missão que, mesmo sendo Deus, não buscou a glória para si, ele devolve ao Filho. Tem um pregador que eu gosto muito, o pastor Teófilo Hayashi, ele diz assim: eu fico imaginando como seria uma reunião da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que eles ficam se olhando assim: você é o cara. Não, não, você que é. Não, não, você que é. Aí os dois se olham: não, o Espírito Santo é que é. Então não há, irmãos, esse senso de divisão, é um só Deus. Eles glorificam a Trindade a partir da sua existência. Então, imagine, então, nós, irmãos, meros vasos, querendo reter os aplausos, querendo reter a glória para si. Isso é idolatria, irmãos, disfarçado de espiritualidade. Isso é pesado. Então, aplausos são para homens, a glória é para Deus. Aqui é uma frase de um pastor nosso, pastor Azias, nosso pastor no Templo Sede em Messejana, ele fala assim: aplauso é para homem, irmãos, a glória é só para Deus. Então, um aplauso é um reconhecimento horizontal. Eu posso aplaudir. A palavra diz: dê honra a quem tem honra. Olha, você pode aplaudir uma iniciativa do seu pastor, do seu líder, você pode fazer isso, irmão, não há problema. A questão é quando nós glorificamos o homem, porque a glória é um reconhecimento vertical, a glória só deve subir, a glória só deve ir para cima, só pertence a Deus. Isaías 42:8, a minha glória não darei a ninguém. Rapaz, tem uma música do Thales, não sei se os irmãos já ouviram, que é uma oração dele com Deus, e aí uma parte da música fala assim, Jesus responde a ele, fala assim, quantos eu já ouvi orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou, não fui mais o centro, toda a glória é minha e de mais ninguém. Eu não lembro qual foi o evangelista que
que me vem aqui, eu não me lembro o nome dele, você pode pesquisar, mas um grande evangelista norte-americano, uma vez entrando num estádio, numa grande cruzada que ele realizava, num daqueles avivamentos que os Estados Unidos viviam naquele período, ele olhou e ele conta na sua biografia, né, que ele disse assim, de verdade, Deus precisa de mim para pregar a sua palavra. Olha isso, irmãos. Ele disse que foi naquele momento que ele identificou o momento que ele caiu. Aquele homem depois caiu num pecado de adultério terrível e o ministério dele se esfarelou-se no ar. Porque em algum momento ele imaginou que ele era importante. Queridos, nós não somos importantes. Deus conta conosco. Mas a palavra diz, se nós não fizermos, as pedras farão. Vocês têm noção disso? O Salmo vai dizer que a glória, ela anuncia a Deus. Tem gente, irmãos, pode sentir a presença de Deus olhando uma paisagem. E eu não estou falando aqui de miticismo, não. Estou falando que a glória de Deus está na criação. Então, tudo prega. Você acorda pela manhã, o pássaro está cantando na sua janela, irmãos, aquilo é como se fosse um canto celestial. Não sei de que é, mas fala com você. Por quê? Porque todos reconhecem, irmãos. Todos reconhecem a glória de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Então, para a gente fechar, os 2 últimos pontos, a igreja que prega a esperança vindoura, um alerta a uma sociedade indiferente. O comentarista vai falar aqui, irmãos, sobre a insensibilidade humana daquele período, porque a insensibilidade é o inimigo de todo ser humano. O que nos afasta de Deus, muitas das vezes, queridos, é a insensibilidade, a incapacidade de, às vezes, chorar. Ah, fulano chora muito, é mais sensível que outros. Não, às vezes você chora muito porque você reconhece de onde você vem, a história que você viveu, o lamaçal de luto que você estava inserido. Reconhece e olha para fora e vê que é um Deus muito maior do que você é incapaz. Então a insensibilidade espiritual nos torna incapazes de ouvir a Deus. Tem gente que não ouve a voz de Deus porque só ouve a sua própria voz, só ouve o seu próprio coração, endurece o coração. E Efésios 4,19 vai dizer, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, aos enganos. E Mateus 13,15, palavras do próprio Jesus, o coração deste povo está endurecido. De má vontade ouviram com os ouvidos, mas não com o coração. Então os tempos mudaram, irmãos. Daquele povo para esse. Mas o inimigo ainda é o mesmo. O mundo ainda mantém, assim, sabe, assim, eu vejo as pessoas, assim, como é que eu posso colocar? Firmemente erradas. As pessoas hoje elas não têm nem vergonha, irmãos, de estarem equivocadas sobre Deus, sobre a eternidade. É interessante isso. Desde o Éden, o inimigo trabalha para anestesiar o ser humano. Como foi que ele fez lá? Suplicou, né? Plantou no coração da Eva dúvida, distração, o ego. Ah, você vai ser igual a ele. Olha aí a armação. Então, irmãos, isso tudo para nós traz a insensibilidade. Mas a palavra diz que a sua palavra é um martelo. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. Irmãos, pode ser o coração mais duro que for, quando a palavra de Deus vem da graça, com poder, irmãos. O homem que não chorava há 60 anos, ele cai no choro como um bebê, e ele se prostra diante de Deus e reconhece a sua pequenez. A palavra é o único instrumento capaz de quebrar a dureza da insensibilidade. Não é argumento, não é nada, irmãos. Ela penetra, ela transforma, ela acorda o homem. A palavra diz que ela é uma espada de 2 gumes. E aí a pergunta que eu queria brincar aqui com vocês é o seguinte: são insensíveis porque não conhecem a Deus? Ou não conhecem a Deus porque são insensíveis, né? Aquela história do supermercadinho, né? Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Aqui a gente aplica a mesma situação. Só que a resposta aqui é um ciclo muito perigoso, que a gente consegue identificar a resposta para isso. O pecado gera a ignorância de Deus. Então, todos nós somos pecadores, uma vez que somos pecadores, somos ignorantes. A ignorância gera insensibilidade. Então, a pessoa que é pecador, que é ignorante, vai gerar nela a insensibilidade que impede o conhecimento. Então, ela não entende a palavra. Ela ouve, mas ela não compreende. E esse ciclo se repete. E muita gente vive nesse ciclo, irmãos. É um ciclo vicioso, não virtuoso. Mas vem o momento em que a palavra quebra esse ciclo, como um martelo. Por isso a importância da pregação da palavra. E para encerrar, a promessa da segunda vinda, o comentarista traz para nós aqui que
Pedro conclui a sua palavra dizendo: e vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, ou seja, desde a primeira pregação da igreja primitiva, Pedro aponta para a eternidade com Deus. Vem um tempo, vem um tempo, vem um tempo de arrependimento, vem um tempo de esperança, vem um tempo de paz. Então a esperança cristã não é um sonho fantasioso, mas uma certeza fundada em decisões reais. A promessa da segunda vinda e da restauração eterna não é algo passivo, mas é uma consequência de uma escolha. É consistente. Quem vive no arrependimento, quem vive por fé, vai alcançar a eternidade com Cristo. Então, para a gente fechar, a promessa da eternidade não é um eco vazio, é o fruto de uma escolha diária. Olhando para o agora, confiamos no que viveremos no amanhã. Vamos então para o takeaways da nossa lição. Fechar aqui com perdão, queridos, me faltou a palavra agora. Sim, com as nossas conclusões. Então vamos lá, pregação. O que é? Pregar é anunciar a palavra de Deus, com autoridade e poder no Espírito Santo, para revelar Jesus Cristo ao coração das pessoas. Por que que nós devemos pregar? Porque o mundo precisa ouvir a mensagem de salvação e arrependimento e esperança. A pregação é o meio pelo qual Deus comunica seu plano de redenção. Para que nós devemos pregar? Para convencer, transformar e chamar ao arrependimento, para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam libertas do pecado. E nós, diante dessa realidade, nós somos chamados a ser canais do Espírito, pregadores vivos que refletem o poder de Deus, colocando Cristo no centro e anunciando as esperanças vindouras. Então, nós chegamos ao fim dessa lição e nela nós vimos a grande importância que a pregação bíblica tem como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. E aí eu quero fechar olhando para você e dizendo para você com muita tranquilidade, com temor e tremor da parte do Senhor. Isso é para nós, irmãos, nós também podemos. Nós também podemos pregar no poder da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós também podemos ver o céu se abrir, o Senhor curar pessoas. Nós também somos habilitados. A palavra diz que esses sinais seguirão aos que creem. Essa promessa está sobre a sua vida. Você não deve desistir disso. Então, que nós sejamos essa igreja marcada pela fidelidade à palavra e pelo poder do e no Espírito Santo de Deus. Toda a glória a Jesus. Eu quero agradecer você que ficou conosco até aqui. Passamos aí de 30 minutinhos, mas foi uma bênção, quero crer assim. E quero convidar você a compartilhar esse conteúdo, baixar o nosso material aqui na descrição do vídeo, se inscrever no canal e que você seja tremendamente abençoado. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima lição na próxima semana, em nome de Jesus. Forte abraço, meus irmãos. Até lá.